Então a gente está começando a penúltima aula, sétima aula do nosso curso de História da Igreja. Vocês são resistentes, né? Estudar história domingo de manhã eu sei que não é fácil, mas estão chegando até aqui na sétima aula. Com a graça de Deus também. Hoje a ideia é a gente conversar sobre os concílios, período conciliar, e aí naturalmente a gente acaba falando mais sobre a formação, o processo aí de formação da Igreja Católica, tá? Depois de ter falado, né, bastante sobre a Igreja Primitiva em Atos, sobre os contextos, mundo romano, mundo judaico, também as perseguições que a Igreja sofreu. E semana passada a gente falou do período do Império Cristão, quando o Imperador Constantino dá liberdade e cessa a perseguição ao cristianismo. Tá? A gente vai recapitular isso daqui a pouquinho. Vamos orar? Pai Santo, queremos agradecer pelo domingo que o Senhor nos dá, porque o Senhor nos reúne como igreja, Pai, e nos dá esse tempo de estudar, esse período, Pai, de formação da igreja, que o Senhor venha nos abençoar com sabedoria, direção, abrindo nossos corações também para aquilo que o Senhor quer ensinar ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Então a ideia hoje, gente, é a gente recapitular agora no início. Não vai ter quiz, tá? Mas semana que vem estou preparando um super quiz para fechar o curso. Venham preparados. Também terá um sorteio de um livro, tá? Então, se preparem. Depois de recapitular, a gente vai falar dos concílios. Como eu disse, sobre também a Igreja Católica. E a gente fala também desse cisma, né? Os cismas e o grande cisma, Igreja Católica do Ocidente e a Oriental. Tá? Apesar de eu ter anotado aí que a gente poderia falar sobre Papa, Santos e Maria, pelo que eu planejei, só vai dar para falar do Papa. Tá? Santos e Maria seria o início, qual é a origem, qual é a história por detrás do culto aos santos e o culto a Maria. Conforme eu fui estudando, eu fui percebendo que é um negócio bem complexo para a gente se encaixar aqui em poucos minutos dentro de uma aula. E eu estou achando que eu vou deixar para a segunda parte desse curso, que está planejado para o ano que vem. Tá? Vai fazer mais sentido até quando a gente for trabalhar as causas da Reforma Protestante. Né? O culto aos santos, o culto a Maria, é algo que ferveu ali naquele tempo, na Idade Média, e foi um dos causadores da Reforma. Tá? Mas é um tema realmente bem complexo, é um quebra-cabeça grande aí. Teria que introduzir muitos assuntos, um contexto muito grande. Falei, não vai dar tempo. Mas a questão do papado já dá, porque se encaixa aqui com os concílios. Tá bom? Deixa eu também falar. Apesar de ontem à noite eu ter checado os slides, estava tudo ok. Hoje, quando eu abri aqui, não sei porquê, sumiu acho que 4 ou 5 slides na parte final. Tá? Então, vamos contar com a minha memória para eu conseguir finalizar a aula de hoje. Tá? Mas não sei por que aconteceu isso. Tá bom? Só Jesus na causa, né? Vamos lá, recapitulando o Império Cristão, né? A gente conversou bastante sobre Constantino, né? Que é um período aí importante, né? Porque ele vai dar fim às perseguições nesse período de 311 a 313. Ele também dá fim ao culto ao imperador. Apesar de a gente não encontrar ali por Constantino nenhum decreto que realmente oficializa o culto, oficializa o fim ao culto ao imperador, na prática, o culto ao imperador cessou na época de Constantino. Tá? Ele se dizia realmente cristão, tem cartas dele falando que ele era servo do Deus dos cristãos, e aí, naturalmente, esse culto ao imperador, que antes era obrigatório, parou de acontecer no Império Romano. Tá? Mas, como a gente viu, para a gente ser bem certo, né, historicamente correto,
o cristianismo só se torna religião oficial, não com Constantino, mas com Teodósio, tá? Algumas décadas depois, em 380. Mas a gente percebe que é uma consequência, né? O Constantino iniciou esse processo de assimilação do cristianismo, de acomodação do cristianismo, de liberdade a ele, e vai se concretizar e vai se consolidar com a religião se tornando oficial dentro do império por Teodósio, que também era um cristão. Ele já, ao contrário de Constantino, Teodósio já era alguém com formação cristã, né? Tinha estudado teologia, tinha sido ensinado dentro ali do discipulado cristão, né? A gente viu, e a gente vai aprofundar um pouquinho mais hoje, sobre como o império começa a se infiltrar no cristianismo em relação a costumes, né, práticas e a questão da aparência. Então, o protocolo imperial começa a fazer parte do culto cristão. Então, a gente vê o início aí de uso de vestes ornamentais, a procissão, o coro. E é claro que não foram todos cristãos que ficaram contentes com isso, né? Houve um movimento de cristãos que decidiram se separar do império porque falaram, não, a gente não concorda com isso, o cristianismo está mudando, né? Está perdendo a sua raiz, sua essência. E surge então os monges, né? O monasticismo, chamado cristianismo do deserto, porque eles saem realmente das metrópoles, vão para o deserto, e ali vão surgir a ordem do monasticismo, tá? Um pouquinho mais para frente vai surgir a ordem de São Bento, né? Beneditianos, e depois as freiras e tudo mais. A gente viu que, por ter cessado as perseguições, agora os cristãos têm tempo para estudar. Então começa a se desenvolver a teologia conforme a gente recebe hoje, né? Recebeu até os tempos de hoje. Então, gente produzindo, gente cristã, intelectual, produzindo material, conteúdo, tratados de teologia. Mas a gente viu também que conforme a gente vai produzindo artigos, textos de teologia, algumas pessoas vão produzir coisas realmente bíblicas, corretas, mas outras vão se desviar, né? Vão ser influenciadas por filosofias humanas, vão tentar misturar, né, conceitos com o cristianismo, e surge assim também heresias. E eu anotei aqui também, nesse período já começa a surgir cismas. Cismas são separações, rupturas, né, entre igrejas. E uma delas, talvez seria, a gente pode dizer que seria talvez a primeira separação, assim, é o movimento do donatismo. Donatismo é referente ao bispo Donato. E o que ocorreu aqui? Acho que isso eu não falei semana passada, mas por conta da perseguição, a gente tem muitos cristãos se tornando mártires, né, heróis da fé, realmente levando a sua fé até ao limite máximo ali, dando a sua vida e não se rendendo a adorar um deus pagão, adorar um imperador. Por outro lado, a gente vê cristãos que cederam. Eles decidiram ali, não, vou negar a Cristo, vou fazer o que o Império está pedindo. Mas depois de um tempo, esse mesmo cristão se arrepende do que ele fez. E ele decide voltar à comunhão da igreja, agora que a perseguição cessou. Bispos negaram a fé, mas depois se arrependem e querem voltar a dirigir e liderar a sua igreja. E aí? Um baita problema, né? Esse Donato, né? Ele começa um movimento ali que ele não aceita a readmissão dos apóstatas, tá? Daqueles que decidiram negar a Cristo. Ele não aceita esse arrependimento, ele não aceita que líderes que apostataram agora querem ser líderes novamente. Então tem essa discussão ferve ali, realmente em todo o império. Será que a gente aceita ou não
essas pessoas, né? E a gente viu que tem consequências para a igreja cristã, né? A riqueza e a pompa começam a tomar conta dessa prática cristã, formando aí uma religião mais imperial, né? Isso influencia a forma da igreja se organizar, da liderança se organizar em aristocracia, começa a existir essa separação entre clero e os leigos, tá? É o que a gente chama de politização e romanização da igreja, tá? Então a gente olha hoje para a igreja católica, para alguns costumes de outras igrejas, né? Tipo, de onde que veio isso? Isso não estava na Bíblia, né? É esse processo histórico que se deu ali, principalmente a partir de Constantino, e que vai se intensificando, tá? No final da Antiguidade e principalmente na Idade Média. Ok? Vamos para os concílios ecumênicos. Então, concílio, traduzindo, seria a reunião, a assembleia, e ecumênico é o todo, abrangente. Já existia sínodos. Sínodos são reuniões locais. Já existia essa ideia de reunir liderança para tratar de um assunto e resolver uma questão. Então, existia sínodos ali durante a formação da igreja, nos primeiros séculos, que quer dizer, sínodo, a palavra quer dizer caminhar juntos. Então a ideia era eles resolverem questões para continuar caminhando juntos, mas eram reuniões bem locais, tá? Numa mesma cidade, ali que estavam tendo diferenças entre as igrejas da mesma cidade, então eles reuniam os bispos, os líderes daquelas igrejas, se reuniam em sínodos para resolver temas doutrinários ou temas práticos, por exemplo, essa questão: aceito ou não aceito o irmão que negou a Cristo durante a perseguição? Isso vai ganhando um escopo maior até se tornar o concílio. Então, concílios são reuniões maiores de várias regiões, tá? E o nome já fala, qual que é o objetivo? A conciliação, tá? Então, sínodo é local. Quando você vê algum texto, alguma coisa falando sobre isso, sínodo é uma reunião local e concílio é reunião universal, tá? A gente tem um concílio na Bíblia, tá? A gente tem o primeiro concílio ali em Atos 15. Eu não vou ler para vocês, mas a gente até comentou um pouquinho isso nas aulas ali, que usava bastante o livro de Atos, né? Esse concílio aconteceu em Jerusalém, no ano 44, é datado nessa 44, e foi quando teve aquela questão ali se os gregos, né, os gentios que estavam se convertendo, aceitando a Cristo, deveriam se circuncidar. Porque naquele começo o judaísmo e o cristianismo se confundiam bastante, né? Então, peraí, eu tenho que circuncidar, eu estou entrando no judaísmo, não estou? E aí então Paulo, Barnabé, apóstolos, até que discutem, né, em Jerusalém, e Tiago, irmão de Jesus, não é o Tiago, um dos 12, ele se levanta ali e ele faz a definição, né, após o parecer de deliberação dos líderes, ele faz a definição de que não, gentio não precisa se circuncidar. Os homens ali respiraram fundo, né, aliviados, mas ele fala que precisa pelo menos se abster de alimentos impuros, com sangue, e da imoralidade, que tem tudo a ver com o princípio cristão, né? Então esse é o primeiro concílio. Não é chamado primeiro concílio ecumênico, porque ele não foi universal, ele não reuniu várias regiões. Ele estava ali em Jerusalém com os apóstolos e Tiago, tá? O primeiro concílio ecumênico é datado em 325, que é o concílio de Nicéia. Acho que vocês já ouviram falar bem. E a gente vai tratar bastante dele, tá? Mas ao todo, a gente teve 7 concílios ecumênicos da igreja antes do cisma. O cisma se deu ali no ano 1000, ano 1054, tá? E a gente está no ano 300 agora. Mas a gente tem, antes desse cisma, né, a gente tem 7 concílios que são
concílios ecumênicos de toda a igreja. Toda a igreja ali do território do Império, seja a igreja do Ocidente, seja do Oriente. Ainda não tem essa divisão. Entre 325 e 787. Depois de 1054, a gente vai ter 14 concílios, mas que são referentes só à igreja católica, apostólica, romana. Então esses a gente não se atenta muito aqui não. E eles vão até recentemente, aí, 1965. Tá? Depois do cisma, a gente tem 5 concílios da igreja ortodoxa, que é a igreja do Oriente. Entre 1054 e até bem mais recente, 2016, teve um último concílio aí. Tá? Os concílios ecumênicos antigos, né, que mistura católicos e ortodoxos, eles tinham o objetivo de afirmar um consenso doutrinal ortodoxo e estabelecer uma cristandade unificada. O que quer dizer? Primeiro, eles querem afirmar um consenso. O concílio não é para criar uma doutrina. Os líderes ali não estão se reunindo para elaborar, estudar e formar uma nova doutrina. Não. As doutrinas existiam, né, a teologia já existia, eles estão ali para reafirmar e defender e meio que limpar ali, dar uma peneirada e falar isso aqui é heresia, isso aqui não tem nada a ver com a Bíblia, e isso aqui é doutrina ortodoxa. Ortodoxa é aquilo que é reto, que é correto. E assim eles tinham o desejo de estabelecer uma união entre toda a cristandade. Tá? Então a gente tem essa relação aí dos 7 concílios. Eu decidi, ao invés de falar um pouquinho de cada um, eu decidi falar bem sobre o primeiro concílio, que é o concílio de Nicéia, para vocês entenderem que ele vai ser a base para a continuidade de todos. E também ele é bem... A gente vive bastante ele ainda, tá? O concílio de Nicéia. A gente crê no que foi decidido ali, ou pelo menos em parte do que foi decidido ali. Então a ideia é a gente entender bem sobre ele. Os outros eu vou só citar algumas decisões pontuais de cada um. Lucas, Diga lá. O concílio de Nicéia, que foi, você vai falar, a gente tinha antes o Edito de Milão e o de Tessalônica, né? Tem a ver com as autoridades. O Império, que liberou, por exemplo, não perseguiu mais os cristãos no primeiro e depois ele decretou como religião oficial. Os líderes locais das igrejas, tem alguma coisa a respeito deles antes de chegar em Nicéia? Porque a gente vê assim, porque também a pergunta, né? No Nicéia e nos outros concílios vão ser discutidas questões filosóficas que vinha da filosofia greco-romana, né? A respeito de um monte de coisas que os filósofos discutiam, e eles trazem isso para dentro desses concílios. Então, a minha pergunta é, eles iam discutir o quê? Um consenso a respeito de autoridade, das escrituras, das filosofias. Eles iam, assim, chegar numa resolução a respeito de quê? Essa é a minha pergunta. Tá. Eu creio que vai ficar claro a partir de agora, quando eu começar a entrar em detalhes, mas uma resposta adiantando, realmente as filosofias ali humanas, que não tem nada a ver com a Bíblia, com o cristianismo, vão estar se infiltrando, né, na igreja, a partir de liderança, né, a partir de bispos, mas vai ter bastante implicação na prática da igreja, vai estar mudando a forma que a igreja entende Deus, cultua Deus, tá? Por isso a coisa fica séria. Não é uma coisa só entre os filósofos, entre os teólogos, entre os pensadores. Começa a mudar o dia a dia e a fé da igreja. Então, por isso que eles decidem se reunir para resolver essa questão. Tá? Não sei se era o caminho aí, mas eu acho que depois vai ficar mais detalhado. O sinódio, o concílio, qual que era o tempo de duração de cada um? Entre sínodo e concílio, né? Qual era o tempo de duração? Vai variar bastante na história, tá?
O que eu li é que o primeiro concílio de Nicéia durou semanas. A gente não tem quantas semanas, tá? Exatamente. As fontes são bem escassas, tá? O que a gente tem de fonte é escritos posteriores ao concílio, tá? Então, bispos falando de como teria sido o concílio. Além disso, a gente tem 20 tratados, que na verdade se chamam 20 cânones, do concílio de Nicéia. Você pode encontrar também numa pesquisa que são 36, mas autêntico que os historiadores confiam são 20. Então você vai lá. Posso mostrar daqui a pouquinho. São 20 frases, 20 formulações ali, teológicas, que foram decididas nesse concílio. Depois vão surgir mais 16 aí que não tem uma corroboração histórica. Mas acho que é isso. Vamos seguir? Eu peço bastante cooperação de vocês para se atentar no assunto. Eu sei que esse assunto, talvez, do curso todo é o mais denso, mais filosófico, teórico aí, tá? Vou tentar dinamizar, mas não tem muito o que fazer. Então, força aí. Quem tomou café, segura aí na cafeína, tá? Daqui a pouco tem intervalinho. Importância dos concílios ecumênicos. Por que a gente estuda isso, né? O que tem a ver com protestante? O que tem a ver com a nossa vida hoje? Primeiro que os 2 primeiros concílios, eles são aceitos por todas as vertentes do cristianismo. Ah, Lucas, você está falando que a gente, batista, aqui de Campinas, a gente aceita? Sim. Tudo que se refere, né, a nós hoje é verdade, a gente pode aceitar. Então, o primeiro concílio de Nicéia e o segundo de Constantinopla. Tem bastante coisa que a gente aceita ali. Ali foi formulado o credo de Nicéia e depois o credo de Constantinopla, né? O credo seria uma declaração, né? Uma formulação ali de confissão. O que a gente acredita? Ali está o credo de Nicéia. E se você olhar, se você ler e olhar para as escrituras, falar, tá certo isso. Isso é bíblico. Eu creio nisso, eu aceito isso. Tá? Inclusive, tanto o catolicismo protestante quanto igrejas ortodoxas, né? Que são aquelas igrejas parecem católicas, mas não são, né? Ali na Grécia, na Rússia, na Armênia, na Síria, no Egito, até na Etiópia, são igrejas muito, em termos de visual, né? Parece muito com católico, mas não é. São essa igreja ortodoxa que veio dessa ruptura, desse cisma com a igreja católica. E eles creem nesses concílios aí de Nicéia e de Constantinopla, tá? Também. Os 4 primeiros concílios, eles têm uma formulação litúrgica dos dogmas da Trindade e Encarnação. Eu vou explicar daqui a pouco, eu sei que são palavras aí meio estranhas. Mas, em geral, Nicéia e Constantinopla, são os 2 primeiros concílios, eles vão tratar da divindade de Jesus Cristo e da divindade do Espírito Santo. Depois, o concílio de Éfeso, de Calcedônia, vai falar da humanidade de Jesus Cristo. A gente vai entender um pouquinho por quê dessa discussão. Mas, em geral, eles dão fundamento da confissão cristã universal. Tá? Mas veja que também, naquela época, eles tinham efeito de lei. Lembra? Constantino começou a institucionalizar o cristianismo. Então, o que foi decidido ali no concílio, que nos outros concílios, tinha efeito jurídico na lei imperial. Todo mundo que vivia ali tinha que seguir e obedecer. Se não era afastado, tinha consequências. Era afastado da igreja, não podia congregar. Perdia direitos civis também. Aqui começa essa confusão, essa mistura, né, entre religião e política. Né? O que quer dizer que a formulação... O que quer dizer que o concílio trouxe essa formulação litúrgica dos dogmas da Trindade? Né? Dogma seria doutrina. Tá? Quando você lê dogma, pensa em doutrina, né? uma base aí de fé. E formulação litúrgica é o que a gente vai fazer na prática, como igreja, com essa doutrina. Então eles decidiam ali como que a igreja ia prestar culto a Deus com
com aquela doutrina. Quando fosse cantar, quando fosse pregar, que a gente ia falar? Qual que seria o conteúdo, né? A doutrina que dava esses elementos. E aqui eu já começo, talvez um dos slides que a apresentação se perdeu aqui, é um slide que eu fiz, mitos e verdades, do Concílio de Nicéia. Seria super legal. Mas eu vou jogando ele aqui conforme eu vou lembrando. Mas um primeiro mito é que o Concílio de Nicéia, ele cria doutrina. A doutrina da Trindade surgiu em Nicéia. Você pode ver bastante isso na internet, mas é falso, é mito. Foi em Nicéia que a igreja criou a Bíblia, o Novo Testamento, conforme a gente conhece hoje. É mito. É ali que surge o cano do Novo Testamento? É mito. Tá? Os concílios não servem para criar doutrina. Não existe essa formulação também de cano. Tá? O cano bíblico não é ali. O que acontece? Ali serve para escolher, dentre as doutrinas que já eram experimentadas e proclamadas, vividas pela igreja, eles vão falar, essa doutrina aqui é bíblica, essa aqui que o pessoal ali de Alexandria está errado, aquele pessoal ali de Jerusalém está certo. Vão ter várias diferenças ali, várias doutrinas, e vão falar, isso aqui é bíblico, isso aqui é ortodoxo, e isso aqui não é. Então é uma peneiração ali, né? A partir disso, eles vão formular uma confissão, que é o credo. Eles vão pôr no papel isso aqui que a gente crê. E esse credo vai implicar numa prática de culto. Isso vai mudar como a igreja canta, adora, como prega, como ensina, como defende a sua fé diante da sociedade, diante de heresias que vão surgindo. Tá? Então eles têm uma busca por coerência evangélica da igreja. Isso é super positivo, tá? A gente às vezes estuda história do cristianismo e olha muito para a igreja católica com um olhar muito crítico, né? Querendo bater somente, né? Claro, tem coisas que a gente tem que realmente criticar. Mas aqui, principalmente nesses primeiros concílios, tem uma intenção de buscar coerência evangélica, de limpar e proteger a igreja de heresias. E isso foi muito saudável para a história e trouxe resquício para a gente, né? Caiu para a gente aqui, porque a fé foi protegida até chegar em nós. Então tem esse caráter de correção e eles também excomunhavam os hereges, né? De onde veio essa ideia de ter esse concílio, né? Como eu falei, em Atos 15 já tem o primeiro concílio em Jerusalém. Mas se a gente olhar para a cultura judaica, já tem o Sinédrio, né? Eles têm essa prática de lideranças se reunirem e discutirem. E na Grécia, a gente tem uma reunião política ali que acontecia. Autoridades passavam ali nas ruas chamando as pessoas, os cidadãos políticos que deviam deliberar por alguma causa, por exemplo, devemos entrar em guerra ou não? O que vamos fazer para proteger nossa cidade? Então chamavam as pessoas para fora de suas casas e iam para uma reunião, para uma assembleia conversar. Essa reunião chamava eclesia, ou eclésia. E aí, para resolver uma dúvida de muita gente, da onde que vem igreja, Lucas? História da igreja. Da onde que vem o termo igreja? Vem quando ao passar do tempo o termo eclesia foi latinizado. Tá? Não é uma tradução aí, mas é a palavra se transformando com o tempo. Eclesia vira igreja. Tanto que no português mesmo, um tempo atrás, se escrevia igreja. Você encontra essa forma de escrever, igreja, não igreja. Mas então foi uma acomodação aí desse termo e dessa figura, né, de reunir pessoas chamadas para fora para deliberar, para decidir um assunto. Né? O termo já era bem popular no Império para representar um grupo unido por um propósito. Tá?
E aí tem um historiador que vai falar: a realidade eclesial passa a ser objeto da política do imperador. Ele via a igreja como elemento fundamental para o seu projeto de governo. Então o concílio, como estrutura interna da igreja, expressão da comunhão de fé e disciplina, passa a um instrumento para a realização do novo papel público de que a igreja se investiu, para sustentar o bem-estar e a unidade do Estado. Então o concílio se torna um instrumento da igreja para ela cumprir um papel diante da sociedade. Para quê? Para trazer bem-estar, para trazer unidade, para baixar ali os ânimos por conta das heresias que surgiam. Outra dúvida que eu quero sanar aí, antes de entrar no Concílio de Nicéia exatamente, é de como que a igreja se organizava nesse começo, né? A gente tem algumas formas, né, de organização, mas a partir de Constantino, a igreja recebe do império, né, uma forma de se organizar que vai ser consolidada na Idade Média e é mantida até hoje pela Igreja Católica Apostólica Romana, mas tem detalhezinhos que veio também para o protestante. Então, em termos de território, a gente tem metrópole, que é, por exemplo, Roma. Abaixo de metrópole, a gente tem dioceses, que são regiões. E dentro de dioceses, a gente tem igrejas locais. Tá? E aí, para cuidar de uma metrópole, a gente tem o bispo metropolita, que seria um líder de outros bispos. Tá? Ele é autoridade geral, autoridade maior. E em alguns lugares, nos primeiros séculos já, eles vão ser chamados de papa. Então, Alexandre de Alexandria, tem ali documentos que se referem a ele como papa de Alexandria. Tá? Mas o geral é aparecer bispo, tá, nos documentos. Mais para frente vai surgir meio que um decreto ali, ele é o papa e ponto, né? E só ele é o papa, né? Não tem vários papas, é só um. E eles eram responsáveis de cuidar das outras igrejas, né? Em segundo lugar, no segundo escalão, aí tem os presbíteros. O presbítero seria o pastor local. Então, o Wagner aqui seria, por exemplo, o presbítero naquele tempo. Um pastor local. E a gente tem os diáconos, né? Por exemplo, o Boroto seria um diácono da igreja ali antiga. E eu fiz esse esqueminha aí, né? Tem o bispo metropolita, cuida da metrópole, que supervisiona dioceses. Diocese é um termo que vem de uma divisão política do Império Romano. Tá? Foi realmente adotado ali. O bispo, ele cuida das dioceses, que supervisiona igrejas locais. O presbíteros, não presbíteres, eu não quis fazer nenhuma linguagem neutra aqui, foi erro de escrita, tá? Cuidado aí. Ele cuida da igreja local, né? E ele atua na comunidade. E o diácono, ele dá apoio ao pastor local. Tudo bem? O bispo metropolita não vai surgir. A gente está no século IV, tá? A gente está no ano 300, tá? Até o ano 300 aqui, essa organização é a predominante, tá? Mais para frente vai surgir a figura do metropolita, mais ali perto do cisma, tá? É totalmente estatal, né? É, totalmente. Lembra que eu falei, a politização e romanização da igreja. Eles estão pegando ali Ctrl+C da organização e Ctrl+V na igreja, tá? Lembra também que os edifícios públicos estão sendo doados por Constantino para a igreja se reunir. Então, até os edifícios, até os palácios públicos se tornam da igreja. Então, essa mistura, essa confusão de Império Romano com igreja é total aqui, né? E a gente tem até a metade ali, de baixo para cima, né? É Bíblia. A gente tinha isso já. Sim, sim. De diáconos, presbíteros em Atos, a gente encontra essas figuras. Dali para cima, já começa a ficar bem. Exatamente. Aparecem, né, esses termos bispos, presbíteros, diáconos.
O que a gente tem seriam pastores locais e nesse início, né, os apóstolos, e na Bíblia registra bastante Paulo, sendo essa figura ali que cuida das igrejas, né? Ele viaja e ele planta uma igreja, ele vai para outra, depois ele volta para cuidar, para nutrir aquela igreja, para saber como está, envia um novo pastor, né, um novo presbítero, por exemplo, Tito, Timóteo, para aquela igreja. Então seria mais ou menos essa figura aí de bispo, né? Bispo metropolita ainda não tem, mas vem daqui, né? Podemos seguir? Estão acordados? O olho está daquele jeito. Concílio de Nicéia em 325, tá? Aqui eu vou precisar dar um contexto. Antes do intervalo aí eu já dar esse contexto filosófico, tá? A gente tem que saber que gente de toda nação, né? Todo povo, tribo, nação ali se convertendo ao cristianismo. Eles vêm com várias bagagens, né? Culturais, bagagens filosóficas, né? Mesmo que não sejam pessoas assim letradas, intelectuais, vocês sabem, a pessoa tem uma cosmovisão, uma visão de entender a vida, né? Tem uma influência ali da família, da cultura, muito grande. E elas são convertidas, elas se convertem, decidem por Cristo. É um processo, né? Até elas se despir, né? Desse velho homem e começar a se alimentar e nutrir, e entender, né? As verdades bíblicas. Mas nesse processo tem muita gente que se desvia, às vezes querendo promover um bem, mas se desvia. E então surgem interpretações equivocadas, né? Então eu anotei aqui, a gente vê lá desde Atos, né? Já tem umas diferentes bagagens com o cristianismo. Tem judeus hebreus lendo, entendendo o Cristo de uma forma, judeus helenistas de outra forma, judeus e gentios, controvérsias teológicas surgindo, né? E como eu falei, em meio às perseguições, as heresias não têm tanta força, porque não tem tempo para se consolidarem. Mas no período de paz, as heresias ganharam mais força. Em paralelo a isso, né? Em paralelo a isso, a gente vê esse mundo, né, dos primeiros séculos marcado muito por gnosticismo. Quem já ouviu essa palavra? Gnosticismo. É um termo que na época não existia, tá? Historiadores depois criaram esse termo para explicar essa época, tá? Mas naquela época, né, nos primeiros séculos, existia a ideia de que, vinda ali de Aristóteles, Platão, que falava que tudo que é matéria é ruim. Tudo que é terreno, nosso corpo, é ruim. Então a gente tem o propósito de quê? De alcançar o etéreo, né? De sair do nosso corpo, de escapar do nosso corpo. E aí tinha gente que ia para o ascetismo, que é se isolar, buscar ter uma vida rigorosa, fugindo dos prazeres terrenos. E tinha gente que tentava alcançar esse mundo etéreo, esse mundo sobrenatural, através da libertinagem. Então a gente vê registro de orgias, né? Era comum em templos pagãos ter as orgias para alcançar o mundo eterno. Realmente é uma visão de mundo, uma cosmovisão demoníaca, né? E eles tinham a ideia de onde que vem o Gnosis, né? Porque eles tinham a ideia de que precisava de um mensageiro para trazer o conhecimento. Gnosis é conhecimento, para libertar as pessoas. Então essa era a verdade que tinha naquele tempo, né? E aí vão ter gente que vai ter gente que vai se converter e tentar conciliar o cristianismo com gnosticismo. Por quê? Veio aí, por exemplo, Paulo veio pregar aqui na minha cidade e ele está falando que Jesus é o Filho de Deus e que nele habita corporalmente a divindade. Nele habita corporalmente Deus. Ele é a expressão exata do seu ser. Como assim?
Você está falando que Jesus é homem, ele estava aí com vocês, tal, vocês viram ele em carne e osso, ele ressuscitou, ele comeu peixe, pão com vocês. E ele é Deus, mas Deus é alguém que está ali no plano que a gente quer alcançar, que a gente quer fugir. Para onde a gente quer fugir. E Jesus é terreno? Como assim? Gente, eles não entendiam. Não entendiam. Por isso que a mensagem é loucura, né? E aí surge um movimento que é chamado de docetismo, que tem a ver com... A palavra é uma raiz de... quer dizer, aparência, né? Então eles falavam que Cristo... eu aceito Cristo, mas eu não aceito esse Cristo com o corpo. Cristo não tinha um corpo como a gente. A gente via ele como um corpo, mas ele não tinha. Tá? Ele era uma aparência, entre aspas, um fantasma. É por isso que a gente vê tantos evangelhos dando ênfase à humanidade e ao corpo de Cristo. Né? Cristo ressuscita. Tem um evangelho que fala que ele até dobra os lençóis, ajeita os lençóis ali da tumba. Ele sai. E aí depois... Quem quer tocar em mim pode tocar, né? Tomé, pode tocar. Vamos comer juntos? Vocês verem que eu sou corpo aqui também, mesmo ressuscitado. Então ele come com eles. Então você vê bastante na Bíblia isso, por quê? Para combater essa ideia de docetismo, essa ideia do gnosticismo, de que Cristo não era corpo. Tá? Vai ter um outro herege que vai falar sobre isso também, que é o Marcião, que é considerado um dos primeiros hereges, o que trouxe mais confusão e prejuízo para a igreja, tá? É o Marcião, um bispo. Ele vai falar até que o Antigo Testamento não deve ser lido pelos cristãos, tá? Que Jesus trouxe ensinos secretos, né? Misteriosos ali, que estão só em alguns textos. Então ele vai recusar todos os evangelhos, a não ser o evangelho de Lucas. Ele também vai trazer o evangelho de Tomé. Deixa eu só trazer para vocês uma questão que me trouxeram nesse intervalo. Se aqui a gente já tem configurado a Igreja Católica Apostólica Romana. Não. Aqui a gente não está falando de Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Mas aqui a gente tem as bases, né, as origens dessa igreja que a gente conhece hoje. Então a gente está falando da formação, que é uma formação gradual, ao longo de séculos, tá? Do que a gente vê hoje do catolicismo. A gente vai ter esse termo aparecendo, né, essa identidade aparecendo, 1545. Tá? A gente está no ano 300. Mas a formação começa aqui. Tá? Mas o outro ponto a gente percebe aqui começa a ter essa distinção de comunidades, né? Distinção de igrejas, divididas por doutrinas, tá? Divididas por que forma ela crê que Cristo se relaciona com divindade ou não. Então a gente começa essas distinções. A gente não tem denominação, conforme a gente conhece hoje, a gente não tem ainda aqui, né? Mas a gente percebe que diferenças, separações, né? Tem desde o início. Tem desde aqui já. Bom, então, só voltando à questão do gnosticismo, né? Explicar a fé cristã em termos de um monoteísmo que reconhecia 3 entidades divinas se tornou um desafio. Então, o cristão evangelizar e falar que ele crê, que ele é monoteísta, né? Que ele adora somente um Deus, era estranho, porque além de Deus Pai, tinha Deus Filho, Jesus Cristo, e tinha Deus Espírito Santo. Para as pessoas com aquela cabeça gnóstica da época, era um absurdo. Não dava para encaixar, não. Afinal, os cristãos eram monoteístas ou politeístas? A gente hoje lida muito bem com isso, né? Espero que lide, né? Mas a gente não tem esse conflito, né? Se a gente é politeísta ou não. Mas na época era uma confusão. Outra heresia que vai ser muito forte nesse período e que vai ser o gatilho para o concílio de Nicéia é a chamada arianismo. Tá? Ela vai ter algumas raízes. Né? Ela vai ter a raiz
nessa cultura do gnosticismo, pelo menos em partes ali do gnosticismo, mas ela é um encontro dos cristãos com a filosofia grega, que era uma ideia de que Deus era alguém distante, estático, alguém que não intervia na terra, né, na humanidade. Como que um Deus ia se fazer carne? Então surge alguém que vai trazer essa ideia, vai ser o Ário, um presbítero, né, de Alexandria do Egito. Tinha também em Alexandria do Egito um bispo, tá, que era o Alexandre, e ele era responsável pela igreja de Alexandria, mas também por todas as dioceses ali. Então ele era o bispo Alexandre era o mais proeminente. Mas o pastor local era o Ário. Ele, influenciado por outro bispo, que é o Luciano lá de Antioquia, eles começaram a levantar essa questão. E fizeram até uma música. Tinha uma canção que a igreja começou a cantar, que era: houve um tempo em que o Filho não era. Houve um tempo em que Cristo não existiu. Isso deu muita confusão. Como assim? Cristo não existiu. A ideia do arianismo, primeiro era que eles tinham, vamos pôr aí bastante aspas, eles tinham uma boa intenção. Eles tinham a intenção de preservar a identidade exclusiva do Deus Pai. Que falando que Deus Pai era o único Deus, não poderia ter um outro Deus, um Deus Filho. Não. Eles queriam preservar isso. Então, Cristo, né, como Filho, não poderia compartilhar da mesma essência de Deus. Deus não poderia se misturar com a materialidade. Olha aí o gnosticismo. Tá? E como que eles resolveram essa questão? Eles vão falar que Cristo estava num plano intermediário. Cristo foi um homem criado por Deus, mas que, num tempo, num momento, ele foi divinizado, recebeu um poder divino para salvar os homens. Tá? Então eles falavam que Jesus é uma criatura de Deus. Não tira foto aqui agora, porque senão vão achar que eu estou defendendo isso. Tá? O pessoal vai ver sem contexto. Espero, daqui 2 slides vai ter versículo aí. Jesus é uma criatura de Deus. Jesus não é eterno. Eles falavam que Jesus não é coeterno com Deus. Ele é divino, mas não é um Deus verdadeiro. Ele é dotado de um status divino especial, mas não é da mesma substância. Essa palavra substância vai aparecer no credo, falando que depois deles debaterem tudo, eles vão falar, não, Jesus é da mesma substância de Deus. Né? Ele divide, ele é co-substante com o Pai. Lucas, como é que eles explicam isso com o Evangelho de João, que fala que ele é a imagem do Deus invisível? Pois é. Eu trouxe esses textos aqui. Realmente não tem como explicar. Então ele recebe poder para ser o Salvador e ele é subordinado. Então surge o termo subordinacionismo, né? Um termo complicado aí, mas é para falar que ele é um divino inferior. Tá? Inclusive vai ter outra heresia que vai falar que Jesus e Espírito Santo são deuses inferiores ao Deus Pai. Então essa ideia do subordinacionismo, são subordinados a Deus Pai, isso é heresia, tá? Você é baseado um pouco na mitologia grega, né? Você pegar lá os semideuses. Tem uma influência da... Então tem uma influência muito grande nisso. Tem influência da filosofia grega, da mitologia. Mas nessa época você falou, eles não tinham ainda, né, a Bíblia formada, então talvez eles não consideravam o Evangelho de João na hora de fazer essas análises. Né? Na verdade a Bíblia já estava formada. A gente já tem o Novo Testamento circulando, tá? Desde o 1º século. O último Apocalipse é escrito ali no finalzinho do 1º século, mas depois do 2º século já tem todos os textos correndo pelas igrejas, tá? O que eu vejo é uma influência realmente da filosofia, da visão de mundo local, eles tentando misturar ali com a Bíblia, porque eles não estavam aceitando, né, que Deus Pai podia compartilhar a sua essência com Deus Filho e Espírito Santo.
disseminação dos apócrifos, nessa época, isso aí era um fator de influência, não era? Não tinha um canon ainda, né? O canon ainda não teve, né? Então a pergunta é se disseminação dos apócrifos. Não, se esse tipo de evento era movido por causa de circulação de textos outros, nem apócrifos. Eu acho que nesse caso aqui eu não encontrei nenhuma referência a apócrifos, não. Se teve algum apócrifo que influenciou. O que eu estudei que realmente foi as filosofias pagãs ali influenciando. Então, um líder local é um presbítero, né? Ário era um presbítero, mas tinha uma relevância, né? Tinha poder de fala, ele pregava, né? Ele ensinava na sua igreja. E a igreja de Alexandria do Egito na época era Roma, Alexandria e Antioquia, os 3 centros de poder e de religião do mundo. Então tinha uma influência, tanto que essa ideia vai se espalhar, vai ter, como fala, manifestações do povo nas ruas contra Alexandre, que era o bispo que não defendia isso, e eles manifestavam, gente, em prol de Deus Pai. Não, vocês estão querendo nos tornar politeístas. Vocês estão querendo voltar ao paganismo. Então, na cabeça deles, na época, eles estavam fazendo algo bom. Tá? Então, eu vejo que disseminou assim, através da pregação dessa ideia, dessa filosofia. E aí o irmão perguntou se existiu o cânon bíblico aqui. O cânon bíblico, infelizmente, não vai dar para tratar nesse curso, né? É bem complexo. Mas resumindo bem, ele é formado naturalmente na vida da igreja. Tá? Os apóstolos vão escrever as cartas, a igreja, as lideranças e o povo vai entender que aquilo é bíblico, bíblico em relação ao Antigo Testamento, tá? Tem uma conformidade com o Antigo Testamento, eles vão aceitar aquilo como palavra e pronto, tá ali. Não vai ter uma reunião que vai falar, não, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. É o cânon bíblico. Nesse momento, tá? Depois, mais pra frente, vai ter. Desculpa. Acho que a Alcides levantou primeiro. Entre os testemunhas de Jeová, a gente vai encontrar essas... Testemunho de Jeová bebe daqui. Tá? Nessa época, Paulo já abriu mão de filosofia, de coisas vãs, jogou o ponto esquerdo, né? Repudiou tudo isso para pregar a simplicidade do Evangelho. Né? E o que está sendo discutido aí é um negócio que até hoje a gente tem alguma dificuldade de entender. Então, olha como a filosofia foi assim, uma pedra fundamental para essas discussões, e não o próprio Evangelho, a própria Bíblia que a gente tinha. Acabou sendo. Por isso que eu quis trabalhar bem esse concílio, porque ele reverbera até hoje, né? Reverbera até hoje. Essa controvérsia ela surge no norte da África. Norte da África. E como é que ela chega na sede do Império a ponto do imperador convocar o... Tá, eu acho que daqui a pouquinho eu falo. Deixa eu só terminar então essa parte. Veja que a gente não está no concílio ainda, tá? Está tendo essa confusão, esse debate. Não é, como eu falei, é algo que influencia a vida da igreja, tá? Então a igreja se importa com aquele debate, não é algo que fica no campo teórico. Então vai ter um sínodo local e Ário vai ser excomungado, já aqui, antes de 325. Vai ter uma reunião com 100 bispos e ele vai ser excomungado, aquilo vai ser considerado heresia. O que o Ário faz? Ele vai lá para um bispo chamado Eusébio de Nicomédia, que diz a história que ele era parente de Constantino. Então Constantino chega nos ouvidos dele, né? Junto ao apoio de Eusébio de Cesareia, que é outro bispo muito ligado a Constantino. E o que eles vão falar? Eles vão falar que Ário não é herege, eles vão readmitir a comunhão de Ário. Tá? Para resolver essa questão, Constantino então ficou sabendo, ele envia o conselheiro eclesiástico dele. Ele tinha um conselheiro que era o bispo Ósio, lá da Espanha. E ele envia ele lá para o Egito para resolver essa situação, mas não resolveu. Continuou esse cisma, continuou essa separação das igrejas.
E vocês têm que lembrar que Constantino agora ele quer... Constantino é um único imperador. Ele quer unificar o império novamente, ele não quer problema. Tá? E numa sociedade tão marcada ali pela religião, tem uma divisão tão profunda ali, né, que envolve a divindade, envolve se é monoteísta ou se é politeísta, isso ia arrebentar com o império, né? Ia ter muita confusão. E o Constantino tem essa mentalidade da Pax Romana. Vamos conciliar, vamos entrar num acordo, vamos resolver essa questão. Ele não gostava de extremos, né? E ele conseguiu manter ali por um tempo o império, evitando esses extremos. Ele valorizava a harmonia. Então ele Constantino convoca, uma convocação do imperador, o concílio. Eu escrevi aí que ele queria que a igreja fosse o cimento do império. Essas controvérsias tinham que ser resolvidas. Quero saber, gente, tem que chegar num acordo. Constantino não entendia nada de Bíblia e tal, mas ele queria um acordo. Então ele convoca o concílio de Nicéia na Ásia Menor. Ele joga lá para Nicéia. Nicéia está pertinho de Constantinopla. Tá? Por quê? Vai estar mais por Oriente, onde aquela discussão do arianismo estava se proliferando. Começa no norte da África, vai para o Oriente, para Ásia Menor. Então ele meio que assim, Ário foi excomungado aí por vocês, mas vamos dar o benefício da dúvida, vamos jogar o concílio, a reunião ali para essas bandas, para ver se a gente acha um acordo, né? Para ele não ficar tanto em desvantagem. Ele chama 310 bispos, esse é o último número que eu vi, mas tem fontes aí que falam de 280 a 350 bispos. A média dá brincadeira, mas é 310 mais ou menos bispos. Também tinha auxiliares, né? Então foram também presbíteros e outros. Fazem aquela pompa, né? Eles vão num palácio, em Nicéia, todo mundo ali reunido, com um banquete, chega o imperador, todo mundo se levanta, todo mundo bem vestido. Mas vocês têm que lembrar que 15 anos antes existia perseguição oficial e cruel contra os cristãos. Tem registro falando que um desses bispos aí estava amputado. Tinha bispo marcado, que tinha sido torturado. Então é um momento muito ímpar, né, na história. Igrejas, bispos sendo perseguidos, torturados, agora chamados pelo imperador para não se reunir num palácio, com toda a pompa ali, com todo o apoio, né, do Estado. Então eles se reúnem por algumas semanas para discutir essas ideias. O Eusébio de Cesareia ele vai escrever posteriormente que ali se reuniram os mais distintos ministros de Deus, vindos da Europa, da Líbia e da Ásia. Ele fala que Constantino é o primeiro príncipe de todas as épocas que juntou semelhante grinalda mediante o vínculo da paz. Então tinha essa ideia de que estava buscando ali a harmonia da igreja. Então vão ter vários bispos, alguns do lado de Ário, mas é minoria, a maioria contra, tá? E tenta pensar, não com a cabeça de hoje, mas hoje a gente vê esses líderes e teólogos com pessoas intelectuais, altamente educadas. Naquela época não. São poucos os bispos que são realmente educados e letrados, tá? A maioria é gente simples. Gente que conseguia articular um pouquinho melhor, se comunicar, se tornava líder, né? Então a gente tem gente de todo tipo, tá? Marcada pela perseguição, e ali para discutir algumas questões que estão afetando a paz do império, tá? Baita desafio. Além da questão do arianismo, né, questão ariana, que estava pregando ali que Jesus não era Deus, totalmente Deus, o concílio visava realizar a pacificação geral. Então tinha essa ideia de trazer paz para todo mundo. E fazer uma nova organização da igreja também. E resolver antigos cismas. Tá?
inclusive datas de liturgia, tá? E jurisdições eclesiásticas. Às vezes tinha problema assim, de bispos responsáveis por uma diocese, querendo abraçar uma outra diocese, e dava conflito. Então eles aproveitaram para resolver nessas semanas que eles estavam juntos. Tá? Depois de debater por semanas, eles vão chegar nesse credo de Nicéia, né? Essa declaração, né? Que diz assim: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. Aqui é para realmente afastar a ideia do arianismo. Gerado, né, uma referência ali ao Salmo que fala, eu hoje te gerei, né, Deus falando de Cristo. Não feito, consubstancial ao Pai, mesma substância divina. Por ele todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e por nossa salvação desceu, se encarnou, se fez homem, sofreu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e novamente deve vir para julgar os vivos e os mortos. Lembraram de textos bíblicos aí? Né? Alguém quer citar algum? Se encarnou, se fez homem. Mais alguém? João 1. Estava com Deus e era Deus. Né? Eu trouxe aqui. Todas as coisas foram feitas por ele. Eu trouxe alguns textos aqui. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. João falando, né? Deu uma... no Evangelho de João, né? Jesus falando ali com os fariseus. E isso deu uma treta ali. Antes que Abraão existisse, eu sou. Colossenses, né, fala bastante disso. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas. Hebreus, a expressão exata do seu ser. E, para mim, aqui, esse texto de Colossenses é crucial. Paulo fala, tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens. Gnosticismo, né? Aquelas ideias. Conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Por quê? Porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O Novo Testamento já tinha resolvido essa questão, né? Se tivesse lido, obedecido, né? Ficado ali, não precisaria de concílio. Mas a gente sabe que o coração humano tende aí pro mal, né? Lucas, quando você desborda essa autoridade do credo, você não enfraquece o que está aí. Isso aí já não era suficiente. O credo poderia simplesmente falar, é o que está na Bíblia, lá em Colossenses 2, 8, 9. Você não vai dando um pouquinho de autoridade para uma coisa que não é, digamos assim, estabelecida pela Bíblia, né? A Bíblia já é autoridade, é a palavra de Deus. Sim. Perguntou se o credo não acaba tirando, né, a autoridade da Bíblia, afinal, por que eles não, ali no concílio, não falaram, gente, tá aqui, né, tá no texto bíblico, vamos ler. Mas a ideia ali, que os historiadores analisam, é que a ideia ali no concílio, eles perceberam que só apontar o texto não era suficiente porque eles conseguiam torcer o texto bíblico, conseguiam interpretar de maneira diferente. Tá? Então eles precisaram fazer uma declaração, que é o credo. É o que a gente crê, é uma confissão. Então o credo não vem para substituir. Tá? O papel do credo não vem para substituir a autoridade da Bíblia. É mais uma defesa ali. É mais para reafirmar. Acho que é essa a palavra, né? Reafirmar. Porque a Bíblia também fala somente um Deus em vários lugares. Até hoje é meio complicado você entender completamente, né, isso.
E imagina naquela época também, sem tanta literatura, tanto tempo, a fé básica poderia se perder às vezes. É verdade. Em várias outras religiões. Né? É fácil de ensinar o povo que não sabia ler também. Tem a questão da educação das pessoas. A gente estava até falando com o João aqui. As pessoas que não sabiam ler, não tinham acesso, por mais que o cânon, o Novo Testamento estava circulando, mas não tinha cópias suficientes para todo mundo, né? A gente não tem ali, ainda não tem essa Bíblia pessoal que a gente tem hoje nas casas, né? A Bíblia é lida coletivamente no momento do culto, né? Já tinha um precedente também com relação a Atos capítulo 15. Sim. Que houve o Concílio de Jerusalém e nos versos 28 e 29 do capítulo 15 tem a síntese, né, do que foi firmado, que foi decidido. Já havia um precedente, ele também eles se animaram a fazer essa declaração, tendo como base essa manifestação da própria igreja, da liderança da própria igreja no Concílio de Jerusalém. Perfeito. Só que Acho que o Chabel levantou primeiro. Tem uns equivalentes modernos também que a gente também usa, e não é um problema isso. Por exemplo, quando a igreja nossa aqui faz visão, missão e valores da igreja, a gente não poderia pensar assim, não deveria estar tudo na Bíblia. Mas quando você consolida ali de forma estruturadinha, para a prática de alguma atividade, aquilo ali fica um índice rápido de você rememorar, que é a visão, missão da igreja, quer dizer, deve ter igreja por aí que tem visão, missão e valores fora da Bíblia, mas a nossa aqui a gente faz de tudo para aplicar a Bíblia, né? Então é só uma ferramenta também de exposição de conteúdo estruturado, né? Perfeito. Acho que essa visão que eu Eu percebo. faço um contraponto, porque nós estamos em Atos, no magistério do Espírito Santo, onde homens iletrados, como Pedro, se levanta e explica tudo o que tinha nas Escrituras, tudo. Então, um magistério é o do Espírito Santo, o outro nós estamos deslocando. Essa é a questão, nós estamos deslocando, roubando a cena dessa igreja formatada para um imperador que conclama os bispos estatiza a igreja e vai dizer o que ela tem que fazer. E mais, quem não fizer, ou seja, quem não for convencido pelo Espírito Santo, tem lá uma decorrência. Quem não for convencido pelo império, perderá suas terras, será expropriado, perde a... Então, é essa questão que eu coloco, em termos de... Entendeu? O problema está aí, na minha visão. Entendi. Eu coloco na roda aí, se não tivesse isso, heresias poderiam ter prosperado, né? Serem aceitas e serem a base da confissão, né? Nunca acabaram. As heresias estão até hoje. É que eu acho que tem uma questão que, assim, às vezes passam pela história da igreja, principalmente quando a gente põe na cabeça que é a história da igreja católica, ou pré-igreja católica, de que Deus não estava guiando esse processo. Parece que, assim, é um desvio pleno total sem a supervisão de Deus, né? E isso não é verdade, senão o Evangelho não teria chegado até a gente, né? Sim. Deus usou muita coisa ruim na história, inclusive erros da Igreja Católica, nem tudo que a Igreja Católica fez é errado, mas inclusive coisas erradas que a Igreja Católica, para cumprir o propósito dele na história, para chegar até onde a gente chegou. Eu vejo assim também. Uma dúvida, por exemplo, parece um problema claro que as escrituras estavam sendo uma referência fraca na igreja como um todo. E isso aí é algum tipo de consequência, por exemplo, dessa estatização? Porque no momento estão todos perseguidos, eu imagino que o volume é um. De repente, de uma hora para outra, estabelece toda uma estrutura e quem que preenche essa estrutura toda, como se dá essa expansão? Porque se você pegar nos dias de hoje e considerar um problema de tá tendo heresia, você vai ver, cara, a galera não tá aprendendo de Bíblia, não está sendo bem referenciada nisso. Aí, nesse caso, me parece uma evidência disso, mas nesse processo histórico existe alguma referência a respeito de como a igreja se organizou em relação à nova organização? Quem preencheu os cargos. Exato, se os pais, ou quem já estava antes durante a perseguição como
os líderes de referência, como esses caras, de repente, tiveram liberdade e puderam expandir? Essa é uma dúvida que eu tenho em relação a esse tipo de fenômeno aí. Eu acho que eu não entendi. Não, Desculpa. se existe referência a respeito de, não, eles tinham um problema, que nem os apóstolos tentando firmar o ensino deles, e eles tinham uma certa supervisão. Paulo supervisionava as igrejas que ele passava, e isso sem uma estrutura estatal. Certo. Aí eu estou entendendo que possivelmente a estruturalização que teve também promoveu um enfraquecimento da disseminação do ensino mais relevante do povo. Entendi. É que eu tô, na minha visão, o concílio, ele está tentando resolver isso, esse enfraquecimento. Você tem enxergado assim que isso aqui é uma tentativa de resolver essa questão do enfraquecimento do ensino? Eu estou tentando entender se existem evidências de que houve um processo realmente de enfraquecimento da teologia, do ensino, da disseminação da palavra de Deus propriamente dita, né, as cartas e tudo mais, quando a igreja teve vamos parar de perseguir vocês, e aí você tem uma série de questões. O surgimento das heresias, que você falou, aí começou o surgimento da heresia. Não, tinha antes, Paulo combatia as heresias antes, Sim. só que a estrutura de liderança bloqueava. Minha questão essa paz ou essa estruturalização, ela também não foi um golpe na forma de que a liderança da igreja era formada antes, e como isso acabava expandindo, porque me parece uma evidência assim, cara, a liderança ficou fraca no ensino e aí as heresias vão se infiltrando na dia para noite o império passa a ser um império cristão. Entendi. Gente que adorava outros deuses passa a adorar o Deus verdadeiro, mas só que não tem conteúdo nenhum. Como se tivessem criado o problema para vender a solução, é isso? É uma dúvida, na verdade, sobre como se existe evidência de que esse processo aconteceu. Porque eu estou perguntando isso porque hoje você vê esse processo acontecendo em outras igrejas, em outras denominações. Como é que eles saíram do evangelho puro, de repente estão em um monte de heresias questionando até a credibilidade de Cristo, a sua fé e tudo mais. Tá. Agora eu entendi. Se a questão da estruturação hierárquica, nessa nova hierarquia, acabou enfraquecendo a liderança em termos de estudo, de ensino, de apego à palavra, e isso deu margem a heresias. De cara, eu não estou lembrando assim nas minhas leituras de ter evidenciado essa conexão, tá? Vamos deixar para a semana que vem. Eu tento ler, procurar isso, né? Mas é interessante a questão. Vou fazer um comentário talvez da Júlia. Me parece que esses acontecimentos, quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê ciclos de que o homem, começando com o pecado principal de Adão, o homem tende ao mal, sempre, a fazer coisas erradas. E aí a sociedade cai, Deus vai lá e levanta, toma uma providência, conserta as coisas, às vezes por amor, com amor e às vezes com dor, meio que conserta as coisas e aí começa tudo a andar normal de novo. E o homem, pela sua tendência ruim, estraga tudo de novo, vem Deus e conserta. Então, talvez esse processo seja originado nisso, na maldade intrínseca do ser humano de fazer coisa errada. Tem um elemento histórico que talvez ajude, é a questão de promoção muito rápida de neófitos para a liderança. Evidências. Tanto que o cânon, eu trouxe esse slide, ele vai trazer algumas normas para o clero, então impedindo neófitos de se tornarem presbíteros. O prazo que eles dão é 3 anos. Eu não sei de onde vem esse prazo, mas talvez uma relação com Paulo, né? Paulo se converte, ele fica 3 anos ali na Arábia, antes de começar a ensinar e pregar. 3 anos com Jesus, não tinha feito essa conexão, legal. Então, pode ser, né? Gente nova na fé, óbvio que vai ensinar. Às vezes não vai ensinar tão bem ou não vai ensinar a coisa certa. Inclusive, tem uma decisão nesse concílio contra a usura. Já há relatos de bispos ou presbíteros passando a mão na igreja. Na grana da igreja. Tá?
Então, acho que talvez comece a dar uma luz aí para essa questão, né? Tenho poucos minutos. Eu acho que eu vou concluir rapidamente, mas daí eu passo novamente aqui no que faltou semana que vem, tá? Eu acabei de ver que o slide que eu achei que tinha perdido está aqui. E aí eu concluo com ele. Mito e verdade. Então, mito, o Concílio de Nicéia criou a Igreja Católica, Apostólica Romana? Sim, é mito, tá? Não criou. A Igreja Católica, como a gente conhece, foi um processo, tá? Agora não tem uma data que se reuniram, a gente é católico, apostólico. Não tem isso. Vai ter, na Reforma Protestante, 1545 mais ou menos, o Papa que vai falar, a gente é a Igreja Católica Apostólica Romana, para se diferenciar de quem? Dos protestantes. Tá? Então, nesse período de precisar se diferenciar, que surge esse nome, né? Essa identidade. Até aqui, a gente tem essa formação, né? Esse processo gradual de formação da Igreja Católica como forma a gente conhece hoje. Criou a doutrina da Trindade? Mito. Tá? Eu posso até, na semana que vem, falar um pouquinho mais, mas é mito também que decidiu que Jesus é divino? Não. O que acontecia? Tinha igrejas, tinha lideranças, tinha povo que entendia o que estava escrito nas Escrituras do Novo Testamento de forma correta, de forma ortodoxa, mas tinha gente desviando. Então o concílio foi para reafirmar que essa crença é a correta. Isso é bíblico. Criou o cano do Novo Testamento? Também não. Foi um estabelecimento natural. Não dá para trazer detalhes, mas assim, foi bem natural, ganhando corpo ali, conforme vão surgindo as cartas, os evangelhos, eles vão sendo reunidos pela igreja. Tá? Vai surgir apócrifos, vai surgir literatura paralela? Vai. Mas a própria igreja vai falar, isso aqui não está em consonância com o restante das escrituras, tá? Então a gente não aceita isso. Mas não teve um concílio que definiu aqui então isso... O que é verdade? É que esse concílio foi para tentar uniformizar a igreja. Conseguiu? Não. Vão ter vários cismas, várias separações, origens de várias outras heresias. Não resolveu a questão, tá? Inclusive o concílio não sai todo mundo contente com as decisões, tá? Tem muita gente que sai descontente. Não foi assim unânime, não. Mas o Constantino achou que estava suficiente ali. Falou, tá bom. Deu para resolver pelo menos essa questão do arianismo, né? Eu vou deixar só para finalizar aqui, essa sugestão de complementar a aula de hoje, que é uma mensagem de um pastor Guilherme de Carvalho, lá da Igreja Batista Esperança, em Belo Horizonte. Uma mensagem muito interessante, que ele vai falar sobre que a nossa igreja é católica. Ele é um batista falando que a nossa igreja é católica. Ele vai tratar do assunto catolicidade, diferente de catolicismo. Catolicidade. Então, vocês podem ouvir durante essa semana e fazer os links, né, com a aula de hoje. E semana que vem a gente trabalha um pouquinho mais, esse finalzinho do concílio. E também a gente vai ter a conclusão do curso com o sorteio de um livro, tá? Semana que vem. A aula tá cheia, hein? Sorteio de viagem, não vai rolar dessa vez. Viagem. Tá? Vamos orar? Queremos dar graças, Senhor Deus, pelo tempo que pudemos estudar a história da igreja, aprender com erros e acertos de irmãos nossos no tempo, na história aqui, e que o Senhor venha nos edificar em relação àquilo que é realmente bíblico, aquilo que é realmente verdadeiro em relação à Tua palavra, em relação às doutrinas concernentes ao Senhor, para que a gente também esteja atento a filosofias, a enganos que o mundo traz, Pai. E que o nosso coração também tende a se arraigar. Que a gente possa estar apegado à Tua palavra, às Tuas verdades, Pai, como uma parte da Tua igreja esteve ao longo da história, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém.